Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Deixa aqui. Dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, né? Então, eu tô fazendo esse vídeo sobre um assunto, né? Que tem não só aqui no Brasil, mas também eu tava vendo hoje cedo vídeos fora do Brasil também, vídeos em espanhol no YouTube, sobre o assunto de que tem algumas contas sendo banidas, né, por uso de VPN, né, algumas contas estão sendo banidas por uso de VPN. O VPN, o que é o VPN? O VPN ele é um aplicativo, né, enfim, é um sistema que ele é usado para modificar, para camuflar por exemplo, para camuflar onde que a pessoa tá, o IP da pessoa. Basicamente é isso, ele troca o IP, tipo assim, vamos se dizer que por exemplo, assim, né, para entender melhor, você tem um RG, o seu RG, né, e a sua foto, seu nome, todos os seus dados lá, né. Aí, por exemplo, você pega aquele RG seu, aquele que é seu RG, você troca a foto dele, coloca uma foto de outra pessoa nele. Coloca a foto, troca a foto dele, troca o número do... troca o número do documento, né? Mas só coloca a sua foto lá, mas deixa os outros dados. Por exemplo, deixa o seu nome, deixa o nome do seu pai, da sua mãe, né? Deixa lá e troca só a foto troca apenas a foto e troca o número de identidade. Isso é o que o VPN faz. Ele apenas altera, ele muda o IP, camufla o IP, né? Tipo assim, registra o IP como se fosse em outro país e ele coloca pro sistema, né? Pro sistema que tá no outro sistema assim, do jogo, do programa, enfim, que você está usando, ele coloca como se você estivesse em outro país. Então isso aqui que é o VPN. Ele altera o IP. E o que acontece? Por que acontece? Como nós estamos no Brasil, então automaticamente é detectado o Brasil. Se tiver na Espanha, é identificado que está na Espanha. Se tiver em outro país, é outro país. Automaticamente o sistema, né, até mesmo o próprio sistema do Android, né, a rede da internet também, eles identificam onde você está, né, independente, em qualquer lugar do território do Brasil ou de outro lugar que tiver, ele identifica onde está ali, através do IP, né? O IP gerado, através do IP que você está usando, né? Ele identifica o país, né? Assim, que é no caso o IP é gerado ele é gerado pela, como é que eu vou dizer? Pela operadora, né? Assim, pela operadora que pela operadora. A operadora gera um IP automático, né? Então esse IP ele vai identificar o país, né? Onde, assim, por exemplo, tá no Brasil e tal. E o que acontece? O VPN ele troca esse IP. Ao invés de você entrar com o IP do Brasil, por exemplo, ao invés de aparecer pro sistema, você tá no Brasil, mas ao invés de aparecer o sistema do Brasil, o IP do Brasil, ele pega um IP de outro país, coloca como se fosse seu IP, né? Porque o programa ele tá ativado ali, rodando ali o programa, né? Então ele faz isso. E camufla o IP original, né? O IP original ele camufla, ele roda o programa faz com que o aplicativo, né? Enfim, a VPN ele faz com que o sistema do VPN ele faz com que o IP da pessoa, né, seja modificado. Você tá ali com o seu IP, tá no Brasil, tá com o seu IP normal. Só que a partir do momento que você roda o programa naquele país, ele vai buscar, né, o IP daquele país, disponível naquele país, né? Então a pessoa passa a ser identificado pela internet, na internet, né, passa a ser
identificado como se estivesse fora do Brasil, né? Fora do país da pessoa, né? E o que acontece? No jogo ele cai como trapaça. Trapaça aqui, ó, trapaça com qualquer ação ardilosa de má fé, fraude ou logro. Então é isso. Um exemplo, também outra coisa também, aquele esquema que tem aí, né, que foi muito usado, né, de ficar offline, infelizmente é trapaça. Infelizmente ele é trapaça. Por que ele é trapaça? Não, trapaça, para vocês entenderem, trapaça não é só uso de hack. Não é só você dizer, não uso hack, não sou trapaceiro. Não é só uso de hack que é considerado trapaça. Deixar o jogo offline é trapaça também. Por que é trapaça? Porque você tá burlando o jogo, entendeu? Você tá burlando o sistema do jogo. Por que eu tô falando que tá burlando o sistema do jogo? Porque o jogo é online. O jogo não é offline, ele é online. Se o jogo fosse offline, você poderia jogar offline normal. Igual muitos jogos são offline, mas a maioria são online. A maioria, como o Dragon City, a maioria não permite que você jogue offline também. Tem muitos que eles rodam offline. Eles são online, rodam online e rodam offline, que aliás rodam online para que salvar o progresso. Vamos supor, você que tem a conta sua lá do Facebook logado, se você entrar offline com seu celular, quando você entrar online, ele vai nesses jogos que permite online, que permite offline, melhor dizendo, quando vocês entrar online, ele vai salvar o progresso do celular, vai salvar o progresso, entenderam? Só que, no caso do jogo do Dragon City, ele não é offline. Não adianta que ele não é offline, ele é online. Então, a partir do momento que se coloca offline, que se desativa o Wi-Fi para usar para qualquer coisa, para você conseguir por exemplo, você conseguir lá, vamos supor, a torre, tá lá, você quer seguir o caminho da torre. Você colocou offline lá para passar. Depois ligou e ativou o internet. Você infelizmente tá trapaceando. Eu sei que isso foi muito assim, né, explorado pelos jogadores, mas infelizmente é trapaça. Qual que é a melhor forma de se jogar para não ser banido? A melhor forma: não usar programas de terceiros. Não é só hack que é trapaça, não é só hack. VPN não é um hack, mas é trapaça. Trapaça é o que? Você, por exemplo, é igual o do caso do offline. É trapaça. Infelizmente não é uso de hack, mas é trapaça. Isso é trapaça. Não é só hack. Às vezes muitas pessoas pensam, mas eu não uso hack. Não é hack. Mas tô usando VPN, mas não é hack. Não, o problema não é que é hack, entenderam? Não é ser ou não ser. O problema é que é trapaça. E trapaça também é contra o jogo. Trapaça é contra o jogo. Trapaça é a mesma coisa do... Vou usar o GTA San Andreas. Vou usar o GTA San Andreas como exemplo. Por exemplo, lá no GTA San Andreas tem os códigos lá que vocês digitam lá, no código para vida infinita, para explodir carro, né? Um exemplo. Por exemplo, tá lá na missão. Vamos supor, tá lá na missão. Você tá lá na missão. E para ganhar a missão para ganhar aquela missão, você vai e ativa o cheat de, por exemplo, o cheat de não ser procurado pela polícia. Entenderam? É uma trapaça. Por quê? Porque você colocou você trapaceou o jogo, você alterou ali o que a dinâmica do jogo, né? Por exemplo, um exemplo. Você ativando para não ser procurado pela polícia no jogo. Não uma missão. Nenhuma missão, se você fosse ser procurado pela polícia, um exemplo da missão do GTA, se você fosse ser procurado pela polícia, você ativando aquele código, você não vai ser procurado, ou seja, você vai conseguir escapar sem aparecer nada, sem aparecer nenhuma estrela. Então isso é trapaça, para vocês entenderem.
Então muita gente tá dizendo, ah, mas eu não uso hack, mas eu fui banido temporariamente, eu tive um aviso, mas eu usei VPN. Entenderam, galera? Não é, trapaça não é só hacker. Muitas pessoas se confundem, hacker é do mal. Mas não é, entenderam? Então fica bem claro e esclarecido aqui. Eu não vou falar, enfim, eu avisei assim, né, no vídeo que eu vi lá, eu avisei, né, enfim, mas eu não vou entrar no assunto. Só explicando pra vocês, trapaça não é só hacker. Então, pra vocês não terem a conta banida, joguem sempre certo, independente de você tá ganhando ou perdendo. Se, por exemplo, um exemplo igual aqui na ilha, aqui, ó, na ilha, um exemplo. Vamos supor aqui, eu não vou conseguir esse dragão aqui, no caso o ofuscado. Eu não vou conseguir ele. Quer dizer, posso ser, aliás, eu vou conseguir porque ele é curtinho aqui a corrida, talvez eu consiga. Um exemplo aqui, esse ofuscado. Vamos supor que eu não fosse conseguir ele aqui. Um exemplo, eu não fosse conseguir ele. Vamos pegar esse aqui eu já tenho ele, mas vamos pegar esse aqui, por exemplo, o caminho dele é bem grande. Vamos supor que eu não fosse conseguir pegar ele. Um exemplo, eu não fosse conseguir pegar. Mas aí eu tivesse uma opção, por exemplo, um bug do jogo. Um exemplo, um bug. Um bug que se eu pegasse aqui, ó, vamos supor. Eu pegasse e fosse passando, sem descontar ali as fichas. Eu conseguisse chegar até no final com ele. E conseguisse pegar todos eles, chegando até o final. Sem ser descontado essas fichas, 1349 fichas. O que eu estaria fazendo? Sabendo que é um bug do jogo, eu estaria fazendo trapaça. Então, trapaça não é só apenas uso de hack. Trapaça também é você se beneficiar ter vantagem além do que o jogo te oferece, ou além do que você possa conquistar no jogo. Eu tô com 1349 fichas. 1349 fichas. Se eu considerar que eu já andei duas casinhas aqui. Vamos supor, eu vou lutar aqui. Se eu conseguir chegar no final, aqui no final dele, com as fichas que eu ganhar, é um progresso meu, entenderam? Se eu ganhar ele aqui é um mérito meu. Se eu aproveitar acontecer um bug, eu me aproveitar de um bug do jogo, isso, por exemplo, que eu paguei 50 fichas ali, então ali é do jogo, tá certo, entenderam? Pra ficar bem esclarecido. Então, se eu fosse, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que aqui 225 fichas, vamos supor que aqui tá cobrando 225 fichas, ali tá 1149 fichas. Vamos supor que aqui tem um bug no jogo, vamos supor, um exemplo, tá um bug aqui, eu tô com 225 fichas, ali eu tô com 1149, vamos supor que eu pego e vou aqui. Aí eu vejo ali que não, vamos supor que ainda tá com 1000 e poucas fichas ali, 1139 fichas, 149 fichas, não lembro. 1100 e poucas fichas, vamos supor que tá ali ainda, não descontou 250. Aí aqui tá 260, vamos supor que eu vou aqui, eu vi que é um bug, que não foi descontado, eu vou lá e pá, 260, mas não foi descontado. Aí tá lá ainda, 900 e pouco ainda. Aí eu fico, mas não tá sendo descontado. E eu percebo que é um bug. Aí eu vou lá e pá, continuo. Tá ali com 1000 e poucos ainda. 1100 e pouco. Entenderam? Isso é trapaça. Então fica bem claro pra vocês aí, pra quem acha, não, mas eu só usei VPN. Não é hack, não usei hack, mas usei VPN. Então VPN também é trapaça, não é hacker, não entra na categoria de hack, mas entra na categoria de trapaça. Entenderam? Então, para ficar bem claro para vocês aí, para as pessoas, né, que estão assistindo o vídeo, ficar bem claro isso. Não é só hack que é contra a regra, não, é trapaça também. Então, fica bem claro. Muitas pessoas estão sendo banidas, estão tendo banimento temporário, outras estão tendo aviso na conta, então fica o alerta, viu, galera? Não usem VPN, não usem qualquer tipo de programa terceiro, qualquer tipo de coisa que beneficie vocês. Se perder, beleza, segue a vida, entenderam? Não vale a pena vocês arriscar a conta de vocês pra
e perder a conta, entenderam? Se vocês ganhar, beleza. Se não ganhar, não chora. Mais pra frente outra oportunidade, vocês vão ter outra oportunidade de ganhar, de conseguir de novo, entenderam? Então fica um alerta. Obrigado a todos, boa tarde. Desculpa eu ter ficado longo, valeu.